voltamos e agora falaremos sobre o artigo no discurso, valor discursivo da classe gramatical artigo. Provas bem elaboradas vêm trabalhando muito o artigo dentro de um contexto. Por isso, vamos entender melhor qual é o papel do artigo dentro do texto. Leia este diálogo entre dois interioranos. Fofoqueiro 1. Aí, o João foi ao cinema do bairro com a namorada de novo. Fofoqueiro 2. Isso não vai dar certo. Da última vez que um cara daqui da cidade se atreveu a levar uma namorada para o cinema, os pais da garota ameaçaram o cara de morte. Fofoqueira 3. Foi o que eu disse para ele, mas o homem não escuta ninguém. Antes de qualquer coisa, é preciso que você entenda que o artigo definido exerce duas funções discursivas. Primeiro, indica que o ser do qual o falante está falando é também conhecido do ouvinte. Logo, ambos compartilham de um conhecimento prévio sobre o objeto da conversa ou da exposição. E serve para retomar ou relembrar termos anteriores por inferência. Inferência anafórica. Então, igualmente, é preciso que você entenda que o artigo indefinido exerce uma função discursiva. Basicamente, sempre que uma nova informação é apresentada, o artigo indefinido ajuda o interlocutor, ouvinte ou leitor a ficar atento no ser introduzido na cena, pois o prepara a fim de mais à frente ser tornado conhecido por um artigo definido. É como se, ao apresentar a personagem, se essa apresentação acontece agora, primeiro contato, o coerente é usar o artigo indefinido. Um homem, mas com avançada narrativa. Essa personagem volta ao contexto, aí manda a coerência usar o artigo definido. O artigo indefinido serve para a apresentação de um ser ainda não conhecido do interlocutor. Uma vez apresentado o ser, não há mais razão para o emprego do artigo indefinido e o locutor, escritor, falante, emissor deverá usar daí sim por diante o artigo definido. Vamos analisar como fica o texto. Vejamos como analisar os artigos da cena agora. Fofoqueiro 1. Aí, o João foi ao cinema do bairro com a namorada de novo. Quando o fofoqueiro 1 diz o João, é porque ele sabe que o fofoqueiro 2 o conhece. Conhecimento compartilhado. Ambos conhecem o tal João. Quando o fofoqueiro 1 diz ao fofoqueiro 2 ao cinema do bairro, é porque só há um cinema no bairro onde eles moram e conhecem. Quando o fofoqueiro 1 diz ao fofoqueiro 2 com a namorada, ambos sabem quem é a dita cuja. Conhecimento compartilhado. E que só é uma. Percebe que há conhecimento compartilhado e prévio nesta parte do diálogo entre os interlocutores. Fofoqueiro 2. E isso não vai dar certo. Da última vez que um cara daqui, da cidade, se atreveu a levar uma menina para o cinema, os pais da garota ameaçaram o cara de morte. Usam-se, inicialmente, indefinidos para depois os definidos retomarem. Voltar ao substantivo. Por inferência, se volta inferência anafórica.
Os termos anteriores, um cara, o cara, uma menina, a menina, a garota, os indefinidos são ótimos para apresentar seres e os definidos são ótimos para retomá-los, visando clareza textual. Fofoqueiro 3, o que ele disse? Foi o que eu disse para ele, mas o homem não escuta ninguém? Este artigo definido, o homem, faz referência ao João, lá do início da história, conhecimento compartilhado. Mais interessante que tudo isso é perceber que, se fossem usados artigos indefinidos no lugar de alguns definidos, da primeira frase haveria sensível mudança de sentido. Legal? Observe então. Aí, o João foi a um cinema de um bairro com uma namorada de novo. Meu aluno, muda tudo. Agora, nem fofoqueiro 1, nem fofoqueiro 2 sabem qual é o cinema, qual é o bairro e qual é a namorada. João tem agora mais de uma a saber. Hora de praticar. Agora, meu aluno, prepare-se. Toda a base teórica compartilhada deverá ser acionada, mas não comece o momento prático sem a sua revisão, para que não erre questão por falta de memorização. Quantas informações foram compartilhadas? Informações essas que merecem memorização, não há outro caminho. Você vai ter de sentar e memorizar algumas informações. Essa caminhada não deve ser feita de forma radical. Devagar também se vai longe. E aí, preparado? Posso convocar a primeira questão? Dá para gabaritar. Muitas questões sobre o artigo são questões semânticas. Vamos a elas? Gramaticais e semânticas? Primeira atividade, questão elaborada pela banca CESP, da UNB de Brasília. Banca considerada semântica, por valorizar mais interpretação em detrimento da gramática. Os 3 sinais indicativos de crase nas linhas 7 e 8 cumprem permitir à sociedade o acesso às informações relativas à boa ou má utilização das verbas públicas. Podem ser suprimidos sem que a coerência textual fique prejudicada, pois são 3 casos em que o artigo definido podem ser omitidos. É verdade que o artigo definido, nas 3 situações, esse artigo pode ser eliminado? Certo ou errado? Claro que errado. Brincar com o artigo nunca pode gerar bom resultado se a brincadeira não estiver fundamentada em regras gramaticais oficiais. Eu não posso retirar um artigo ao bel prazer. Tem de haver uma coerência e uma obediência. Segunda questão, FGV. Por outro lado, a taxa Selic continuará a ser reduzida a partir do patamar de 16,5% a que chegou no fim do ano passado. Os termos grifados no trecho acima classificam-se respectivamente como, meu aluno, textos marcados pelo gabarito D, traz artigo, preposição, preposição e preposição. Claro que a matéria valoriza a letra A. Exercício 3. Mais uma questão, merece sua atenção. Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao se substituir a preposição em, que rege características pessoais, forte influência nas características pessoais, pela preposição sobre. Então, trocar o em pelo sobre, mas, nesse caso, desfaz a contração, temos que desfazer a contração e o artigo deverá ser escrito separadamente,
como julgar essa afirmativa? Testando. Vá ao contexto e use a nova proposta. Se funcionar, diga que tudo está bem. Mas, se não estiver bem, marque o errado. Gabarito, certo, você fez o teste e girou. Questão número 4. Assinale a alternativa em que o termo grifado seja artigo definido. Lembre o momento onde houve a explicação. Artigo, pronome definido, artigo, preposição, artigo, pronome demonstrativo. Use os recursos. Vamos ver se você vai ganhar essa questão? Muito bem. Assinale a alternativa em que o termo grifado seja artigo definido. Letra A. O que os empurra a dar crédito para o setor privado e para as pessoas físicas? B. O que se faz? C. O que está ocorrendo é que os interesses que prevaleceram. D. Agora, o que se está fazendo é buscar acalmar os que temem perder lucros na fase de transição. Letra E. Ou seja, há uma possibilidade não desprezível de o país perder mais uma vez uma janela de oportunidade. E aí, assinale a alternativa em que o termo grifado seja artigo definido. Vamos marcar um território? Vamos marcar esse termo? O que, primeira marcação, letra A, para esse O que antecede o que? Letra B, o O. Letra C, o que, o O, primeiro O. Letra D, o O, que antecede o que? Letra E, o O, que antecede país. Gabarito só pode ser a letra E, porque país é substantivo. Artigo antecede substantivo. Número 5. Os vocábulos dois e da, valores que diferem nitidamente dois da Idade Média, provém ambos da contração da preposição de com outro vocábulo. Em dois, com o pronome demonstrativo e em da, com um artigo definido. Isso é verdade ou mentira? Marcou ponto se você defendeu certo. Afirmação procedente. Número 6. Assinale a opção em que as relações de dependência sintática entre os termos do texto 6 mostram que o termo da opção não está acompanhado pelo artigo definido. Na letra A, na medida. Letra B, a dimensão. Letra C, as exigências de justiça. Letra D, do perdão e do respeito. E letra E, a toda pessoa. Meu aluno, onde há gabarito? Qual alternativa não está acompanhada de artigo definido a contração? Quando eu falo na, há uma contração de em mais a. Mas esse a é artigo definido? É preposição? O a da letra B não sofreu nenhuma contração. Mas esse a é artigo definido? É preposição? As com acento grave já denuncia fusão. E a fusão é demarcada pelo artigo? Do perdão, preposição de, contraído a letra O. E esse O é pronome oblíquo? É artigo? A toda pessoa. Esse a não sofre fusão, nem contração, muito menos combinação. Mas é artigo ou preposição? Se você prestou atenção na aula, na base teórica,
ganhou essa questão com muita facilidade. Gabarito é de ele. Número 7. A frase abaixo que não apresenta um numeral de qualquer tipo é: meu aluno, independente do tipo de numeral, se é cardinal, fracionário, multiplicativo ou ordinal, a alternativa gabarito não pode apresentar numeral. Letra A. Foi assim na primeira metade do século passado. Letra B. Deu os primeiros passos da campanha. Letra C. Responsável hoje por 85% da produção nacional. Letra D. Para aprovar a lei no 9.478. E letra E. Deixar estrangeiros explorarem o petróleo, uma riqueza finita. Convenhamos, essa questão foi dada. Aquela questão por candidato não zerar uma prova. Gabarito, letra E. Beleza? Número 8. Preservando-se o sentido do texto, 3. Uma opção gramaticalmente correta para a frase poderá importar em um perigoso recuo do Estado. Poderá importar em um perigoso recuo do Estado é poderá importar num perigoso recuo do Estado. Você concorda com essa sinonímia? Eu posso usar em um, como eu posso contrair num? Isso está certo ou errado? Claro que é oficial. São as contrações, preposições com artigos. Número 9. Julgue como verdadeiro ou falso o item a respeito do texto abaixo. Antes de Luca Pacioli, um comerciante ou produtor que não pagasse suas dívidas poderia ter todos os bens pessoais, como casa, móveis e poupança, arrestados por um juiz ou credor. E aí? Texto apresentado. Em cima desse texto, algumas verdades foram faladas. Só que algumas verdades procedem, outras não. Apesar de classificar como artigo indefinido, o artigo 1 tem a função de determinar ou identificar no texto comerciante e produtor. Isso está certo ou errado? Errado, né, meu aluno? O artigo indefinido, ele nunca determina. Quem determina? O artigo definido. Próxima atividade, 10. Verifique quantas alterações propostas para o texto preservam sua coerência e correção gramatical. Não é a violência, nem as turbulências da economia e muito menos a saúde. A maior preocupação do brasileiro é o trabalho. A conclusão é resultado de uma consulta realizada com 23,5 mil pessoas de 42 países. No suposto ranking mundial de pessimismo em relação às oportunidades de trabalho, o brasileiro apareceria nas primeiras posições. Na média global, o emprego seguro é citado por 21% dos entrevistados, ficando em segundo lugar entre as preocupações de curto prazo depois da economia. Retirar os artigos antes de violência, turbulências e saúde. Substituir o sinal de ponto pelo de 2 pontos depois de saúde, grafando a palavra seguinte com letra inicial minúscula. Inserir a preposição com antes de resultado. Substituir num por
em um. Retirar o artigo definido antes de oportunidades, escrevendo apenas a craseado. Substituir a preposição entre pela preposição em, o que resulta na contração nas. Você prestou atenção na dificuldade dessa questão? A Banca Exaf entregou um texto, você ficou feliz, texto pequeno, mas olha o trabalho que você vai ter com esse fragmento. Todas essas assertivas deverão ser testadas. E o que a banca quer? A quantidade de itens corretos. Aquelas informações procedem ou não. Dentre os itens daquela lista, uma informação está certa? 2, 3, 4, 5, quantas? Você só vai acertar se fizer um trabalho de engenheiro. Volta ao texto, faz o mapeamento e aí sim chega ao gabarito. 4 corretas. O acesso a novas tecnologias tornou-se um dos fatores determinantes para a criação e absorção de empregos. Há uma profunda transformação em curso nas comunicações, potencializando a revolução da cidadania e a redução da injustiça social. A continuidade dessas transformações reside menos em novas e radicais inovações tecnológicas e muito mais na universalização de seus benefícios para as camadas de baixa renda e para o grande universo de pequenas e médias empresas deste país, maiores geradoras de empregos. Vamos agora às propostas. Julgue como falsas ou verdadeiras as seguintes afirmações a respeito do emprego das estruturas linguísticas do fragmento lido há pouco. Primeira afirmação: preserva-se a correção gramatical ao substituir as novas tecnologias por as novas tecnologias. Professor, o que mudou? Percebeu que o A agora não está no plural? Não há acento grave? É só a preposição. Posso criar esse texto usando o termo de maneira indeterminada sem o artigo. Vá ao texto e faça a permuta. Isso está certo ou errado? Certíssimo. Está valendo. Segunda afirmativa. Mantém-se a coerência textual e a correção gramatical também ao empregar uma profunda transformação generalizadamente no plural. Profundas transformações. Algum problema? Claro que não. O singular generalizou, o plural continua generalizando. Terceira afirmação. O valor do gerúndio em potencializando corresponde a de uma subordinada adjetiva que potencializa, certo? Claro que sim. Eu troquei o adjetivo pelo equivalente oração, oração adjetiva. Quarta afirmação. Por se tratar de advérbio que confere ênfase, muito pode ser suprimido do texto sem prejudicar a estrutura sintática. Está certo ou errado? Certo, o advérbio é um termo acessório. Não se falou em campo semântico, falou-se em estrutura. E o gabarito é letra E. Ganhou, né? Marcou esse ponto? Questão 12. Partindo-se do princípio de que crase é o fenômeno resultante da fusão da preposição a e do artigo a, assinale a alternativa cujo termo sublinhado se classifica apenas como artigo. Daí, justificar a existência desse fenômeno. Todos os estudos feitos nos anos de 1990 continuam a mostrar, sublinhado a letra A,
B. Enquanto que 70 a 80% das mulheres afirmam, sublinhado, a letra A, 70 a 80. C. A exemplo do seu ancestral, ele quer ficar sentado em uma pedra, sublinhado o A que inaugura a letra C. D. Afirmam que a família é prioridade absoluta, sublinhada a letra A antes de família. E aí, qual é o gabarito? É ela mesma, a letra D de dado. Número 13. Considere o período. Os dois passaram a discutir a questão da verba disponível. Os termos destacados são, respectivamente, e quais são os termos destacados, Cláudia? Os dois passaram a, sublinhando esse A, discutir a, sublinhando esse segundo A. E aí, o gabarito só pode ser A de amor. O primeiro A é preposição, antecedendo ali o verbo no infinitivo, e o segundo é artigo, antecedendo substantivo questão. Atividade 14. Considere a frase: ele fez críticas a algumas pessoas. Assinale a alternativa em que o A possui a mesma classificação morfológica apresentada na frase acima. Você observou que o A encontra-se no singular e as palavras ao redor estão pluralizadas. Com isso, você já afirma a presença de uma preposição, porque preposição é invariável. Precisamos de uma outra preposição. Vamos encontrá-la? Letra A. Não a vi da janela. B. Depois da chuva, voltei à casa. Letra C. A tardinha está deliciosa. Letra D. A noite é sempre assim, linda. E letra E. Voltamos com a sombra das nuvens. Meu aluno, quem volta, volta a algum lugar? Será a letra B o gabarito? Claro que sim. As demais letras As não pertencem à classe preposição. Número 15. Assinale a alternativa cujo contexto possui o uso incorreto do artigo. Agora, você só ganhará se decorou como trabalhar o artigo na nossa língua portuguesa. Há sempre uma outra opção, se conseguir fazer um gol. Então, agora, não é achismo, é determinação da gramática. Letra A. Nunca penetrei na alma ressequida do meu tio. B. A ilha, a mais paradisíaca, pede regulamentação. C. A ilha deve ser selvagem o quanto possível. E na letra E, nenhuma das questões anteriores. E o gabarito, B de bola. Não há dúvida que essa questão foi feita para você que já decorou o uso do artigo definido. Espero que você esteja gabaritando, mas se não estiver, sempre haverá uma outra chance. Próxima atividade, número 16, elaborada pela FGV, banca muito respeitada. Ganhe esse ponto. A primeira é tecnológica. A internet começou há vários anos a erodir a receita da indústria cultural. No trecho acima, é correto afirmar que estão presentes, muita calma agora, meu aluno. Letra A. 3 artigos definidos e 2 preposições. 3 artigos definidos e 3 preposições. Na letra C, 5 artigos definidos e uma prep. Letra D diz que há 3 artigos definidos e uma preposição. Já na letra E, a afirmação
4 artigos definidos e 2 preposições. Olhe bem para o contexto. Marque o ponto. Faça gol. Gabarito E. É exatamente a letra E que está defendida no fragmento. Número 17. Na expressão, a expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. Mantém-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo o. A expectativa de vida vem crescendo em todo mundo. Será que todo o é a mesma coisa que todo? E aí, já estudamos isto, né? Claro que está errada. Nós não vamos concordar com essa afirmação. Vamos reler só para que você fixe esse território. Fixe mesmo. A expectativa de vida vem crescendo em todo o mundo. Mantém-se a coerência e a correção gramatical, bem como o sentido do texto, se for retirado o artigo? Não. Gramaticalmente está certo. Se eu retirar, cria-se uma nova coerência, mas o sentido não. O sentido foi alterado. Uma coisa é limpei toda a casa. E outra informação é falar que limpei toda a casa. Legal? Número 16. Mantém-se o sentido original do texto se o trecho aos medicamentos. Ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais for substituído por a medicamentos. E aí, quando eu anuncio aos medicamentos, eu estou com a preposição, mais o artigo definido masculino plural, concordando com medicamento e substantivo masculino plural. Ao retirar o artigo, eu retiro a particularização desse substantivo? Sim ou não? Esse a sozinho é preposição. Ele deverá ser mantido? A afirmação feita, certa ou errada? Claro que está certa, meu aluno. Esse medicamento já está determinado pela estrutura contextual. A preposição pode aparecer sozinha assim. Não há nenhum equívoco. Número 17. Assinale a opção em que a partícula o sublinhada aparece com o mesmo emprego que se apresenta no seguinte trecho do texto. A primeira é o que queremos dizer. A primeira é o que queremos dizer. A primeira é aquilo que queremos dizer. Aquilo o qual queremos dizer. Esse ozinho que antecede a palavra que, é ele que está no foco. E ele não é artigo, é um pronome demonstrativo oblíquo. Precisamos de uma alternativa que traga a mesma classe gramatical. Assinale a opção em que a partícula o sublinhada aparece com o mesmo emprego que se apresenta no seguinte trecho. Letra A. Eles devem realizar logo o projeto do grupo. Sublinhado o. B. Responda-me. O que você tem com isso? Sublinhado o. C. Seu sucesso depende de o livro ser aceito. Sublinhado o, que antecede livro. Letra D. É preciso conhecer a rotina do laboratório. O, que contraiu-se a preposição de. E na letra E, este livro foi o que você indicou. Gabarito muito fácil, né? Basta você trocar pelo demonstrativo para você encontrar um pronome demonstrativo oblíquo. E esse está na letra E. Esse livro foi aquele que você indicou. Número 18. Observe as frases. Já com o avião, a catástrofe é cinematográfica. 2. Para não ser mais uma colunista a apontar os defeitos alheios. 3. Os agentes a encontraram desacordada.
Os termos grifados são, respectivamente, quais foram os termos grifados? Já com o avião, A, sublinhando esse A. Para não ser mais uma colunista, A, apontar, sublinhando esse A. Os agentes a encontraram, sublinhando a letra A. E o gabarito, letra B de bom. Basta você usar todo o conhecimento compartilhado na base teórica. Fizemos treinamentos para essa questão. Número 19. Em nosso continente, a colonização espanhola caracterizou-se largamente pelo que faltou à portuguesa, por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar. Por uma aplicação insistente em assegurar o predomínio militar. E o que o SESP quer com este fragmento? Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual ao se escrever pela em lugar de por uma. Repare que pela é contração de por mais a. E esse a é artigo definido. E esse artigo definido tem uma proposta para o texto. Quando eu falo por mais uma, eu já estou alterando o artigo. Deixa de ser definido para ser indefinido. Pode acontecer isso? Poder pode. Correta afirmação. Porque lá no texto, a discussão de definido e indefinido não está em pauta, uma vez que o substantivo já encontra-se comentado. Número 20. Em acesso a, o acesso a revólver, pistola, o a funciona como artigo feminino singular. E aí, você vai concordar com essa afirmação? Claro que não, é uma preposição. Ter acesso a algum lugar. Número 21. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Muita calma, porque há um texto no meio do caminho. O tratamento de esgotos é fundamental para qualquer programa de despoluição das águas. Em grande parte das situações, a viabilidade econômica das estações de tratamento de esgotos é reconhecidamente reduzida, em razão dos altos investimentos iniciais necessários à sua construção e, em alguns casos, dos altos custos operacionais. O emprego do sinal indicativo de crase em a sua construção é opcional, porque é opcional a presença de artigo definido singular feminino antes de sua. Lembra-se de quando trabalhamos pronome possessivo, esse pode ser adjetivo ou substantivo. No caso, sua está ao lado do substantivo construção. É um pronome possessivo adjetivo. E para esse, o artigo é sim facultativo. Mas se o pronome possessivo fosse substantivo, o artigo seria obrigatório e essa crase não poderia ser eliminada. Mas, nesse caso, correto. Pode sim. Número 22. Quanto ao emprego dos artigos no texto, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos e, em seguida, assinale a opção correta. Primeira afirmação. No trecho, estamos a um passo dessa convergência. Há dois artigos. É verdade ou mentira? Em o sol brilha em todo o mundo. A retirada do artigo que antecede a palavra mundo não acarretaria erro gramatical, mas mudaria o sentido do texto. Terceira afirmação. Na linha 11, em o vento sopra pela terra todo dia. A contração da preposição por com o artigo definido a. É verdade que pela é por mais a?
Meu aluno, agora é com você. Há informação para essa questão na base teórica. Nós discutimos os 3 casos. E o gabarito só pode ser letra E, letra D, porque nós estamos primeiro campo falso, mas as outras afirmações, elas procedem. Número 23. Considerando o período, assim, a relação professor-aluno se torna tema fundamental de discussão nas reuniões de planejamento, nas escolas, nas universidades, em todos os lugares onde se debate melhoria da educação. Diga se a afirmação abaixo está correta ou incorreta. Vamos afirmar. O vocábulo nas, em todas as suas ocorrências, resulta da contração da preposição em com o artigo definido as. Fica fácil, meu aluno. Volte ao contexto e verifique se esse as é seguido de substantivo. Se for, está correta a afirmação, porque, de fato, se antecede substantivo, só pode ser artigo. Número 24. Quanto à classe de palavras, a classificação abaixo está correta ou incorreta? Trecho. As economias sustentáveis com tecnologias limpas sepultarão antigas estruturas. Artigo definido. Vamos nós? Correta afirmação. Claro que é definido. Em momento algum, deixou-se o substantivo desamparado. Foi-se comentado. O substantivo foi comentado. Número 25. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao uso do artigo. Volta uma questão que cobra a memorização do meu aluno. Onde há erro? Letra A. Avisei a ela que não haveria a reunião. B. Feliz o pai cujos filhos são ajuizados. Letra C. Li a notícia no estado de Sergipe. Letra D. Ambos os casos merecem consideração. E letra E. Discutia os assuntos mais profundos. Fácil, meu aluno. Gabarito. Letra C. Não posso contrair nesse momento. Nome próprio, com estrutura, com artigo, não aceita essa contração. Número 26. Há erro quanto ao emprego do artigo na seguinte afirmativa. Letra A. O Brasil é um país maravilhoso. B. O juiz solicitou a presença de ambos os cônjuges. Letra C. Esta é a mulher cujo o amigo desapareceu. Meu aluno, já há gabarito? Letra D. Faltaram uns 10 alunos. O menino fugiu. Claro que o gabarito já foi anunciado. Letra C, pois cujo é pronome relativo que não aceita artigo, nem antes, nem depois. Número 27. A palavra paraíso é de origem persa, pairidaesa, que quer dizer jardim murado. E sua representação, seu símbolo, é um jardim, o lugar onde se deu a criação. O país originário de Adão e Eva. Enfim, o centro do cosmos, que remete a um estado de perfeição. E o que o FCC vai fazer com esse fragmento? Vamos verificar? A reescrita abaixo, no lugar do trecho destacado, estará correta ou incorreta essa substituição. E a sua representação, o seu símbolo, é um jardim. Olhe para o texto 1, olhe para o texto 2. A diferença está na chegada da letra A.
Está certo ou errado? Correto. Nenhum problema. Muito bem, meu aluno, vamos para mais uma questão? Número 28. Receio que a gente esteja cometendo um triste engano. As palavras destacadas no trecho anterior são, respectivamente, quais são as palavras, Cláudia? Triste e engano. Com calma, você vai alcançar o gabarito. Esse antes de gente, só pode ser artigo. Sendo artigo, é definido ou indefinido? Definido. É um artigo também, só que agora indefinido. Triste não está qualificando engano? Então, triste é um adjetivo. E engano é o substantivo. Logo, o gabarito C de Cláudia. Número 29. Está correta a afirmativa referente aos segmentos igual a como? Como a alegria. Letra A. O A pertence à mesma classe de palavras nos dois registros? B. O primeiro A é classificado como artigo definido? C. O vocábulo como, nas duas ocorrências, pertence à classe de palavras dos adjetivos? Letra D. Na segunda ocorrência, o A é classificado como artigo definido, o que não ocorre com o primeiro registro. E na letra E, a palavra igual não pode substituir como em como a alegria. E aí, eu quero certo ou quero errado? Está correta a afirmação somente na letra D de dado. Com calma, chegamos lá. Número 30. Um homem entrou num bar e pediu 3 doses de uísque. Bebeu depressa, uma depois da outra. Quando terminou a última, pediu mais 3. O funcionário do bar disse: "Isso não lhe faz bem, sabe?" "Eu sei", respondeu o homem, "especialmente com o que eu tenho." "O que é que o senhor tem?" perguntou o garçom. "Só R$1." A afirmativa correta sobre o emprego dos artigos negritados no texto acima é: quais são os artigos negritados? Muitos. Nós vamos destacar aqui, primeiro, antes de homem, lá em cima. Um homem entrou num bar. Num é contração de em mais um. Pediu 3 doses de uísque, bebeu depressa, uma depois da outra. Apareceu uma e apareceu da, que é D mais A. Quando terminou a última, outro artigo. O funcionário, o é um outro artigo. Do, contração de D mais O. Observe como o artigo é acionado. "Isso não lhe faz bem, sabe?" "Eu sei", respondeu o homem, artigo. "Especialmente com o que eu tenho." Será que é artigo? O que é que o senhor tem? Mais uma letra O. E ela é reiterada antes do substantivo senhor. Também é reiterada antes do substantivo garçom. Antes do real, que também é substantivo. Vamos logo aos desafios? Letra A. Nos termos o funcionário e o homem, o emprego do artigo definido é justificado pela mesma razão. B. Nos termos o funcionário e o bar, os artigos definidos mostram que os termos determinados por eles já foram enunciados antes. Letra C. Termos como um homem e um bar nunca podem aparecer textualmente como termos que se referem a outros termos anteriores. E aí, meu aluno, já encontrou o gabarito nesse momento? Claro que sim. Claro que não podem fazer referências, porque o artigo indefinido é usado para apresentação. O artigo que reitera é o artigo definido.
Observe a letra D. No termo o funcionário, o emprego do artigo definido se justifica pelo fato de o termo determinado ter sido enunciado pela primeira vez. Letra E. Nos termos um homem e um bar, o emprego do artigo indefinido indica, além do conhecimento dos seres determinados, a sua quantidade. E aí? Muito louco, né? Mas você ganha essa questão se estudar o valor discursivo do artigo. Questão número 31. O emprego do artigo negritado é optativo na seguinte frase, onde há um artigo facultativo. Letra A. A descoberta do clarinete por Mozart foi uma contribuição maior do que toda a África nos deu até hoje. Paulo Francis. Letra B. Nunca minta para o seu médico, para o seu confessor ou para o seu advogado. Letra C. Não confio num banco que me empresta dinheiro sem a menor garantia. Letra D. O Brasil é a melhor piada que já foi contada por um português. E letra E. De 10 em 10 anos, toda a burocracia precisa ser fuzilada e trocada. Em qual momento há um artigo facultativo? Você vai ganhar essa questão, meu aluno. Vamos fechar essa bateria com chave de ouro. Tempo para você? Gabarito B de bola. Muito bem, fechamos mais um bate-papo. Classe gramatical artigo agora na sua responsabilidade. Claro que o convite é continuar o trabalho com auxílio de boas gramáticas, sempre com auxílio de gramáticas. É lá que você encontrará mais informações. O que nós fazemos aqui é espremer a laranja e entregar para você o suco. É o que de fato cai em concurso público. Mas há momentos que, para entender esse fato, é necessário ler muito sobre esse fenômeno. Próxima classe gramatical, possivelmente falaremos sobre preposição. Classe gramatical muito usada, muito acionada e que acompanha funções sintáticas recorrentes. Objeto indireto, complemento nominal, predicativo, objeto direto preposicionado, adjunta adnominal. Logo, não é classe gramatical, pouco relevante. Até nosso próximo trabalho. Bons estudos, meu aluno, e boa caminhada. Até breve.